Por favor, André Ferreira. Gente, boa noite. Eu fiz um textinho aqui e eu estava pensando se eu falava por conta própria, sem ler, mas eu acho que esse momento é muito importante. Acho que cada palavra tem que ser muito bem colocada e em momentos como esse a gente tem que deixar o ego para lá e ler mesmo, entendeu? Então eu vou ler e até para ajudar a controlar o tempo, né? Não se empolgar e sair falando. Então, eu vou começar aqui. A socioeducação é pouco conhecida. A primeira prisão para menores só aconteceu no século XVII, na Holanda. Até então, crianças e adolescentes ficavam presas juntos com adultos. Imagine os abusos que aconteciam. No Brasil, somente em 1830, século XIX, né, isso acontece, ou seja, um espaço específico para crianças e adolescentes. Até então, elas ficavam presas, junto com adultos. Vocês imaginam os abusos, muita coisa. Somente em 1927 é criado o Código de Menores e o Estado assume a responsabilidade sobre crianças e adolescentes. Mas é importante destacar, no sentido de punir e vigiar. Ou seja, não existia aquela ótica que tem hoje do cuidar, né, do ensinar. Era só vigiar e punir. Somente em 1990, olha como é que tem pouco tempo isso, somente em 1990, durante a formulação do ECA, o professor Antônio Carlos Gomes da Costa apresenta o termo socioeducação. E, na verdade, gente, ele nem trabalha, né, o termo em si, socioeducação. Ele fala medidas socioeducativas. Isso é importante, né? A gente fica falando socioeducação. Até hoje, a gente não tem um conceito, assim, socialmente entendido sobre o que seja socioeducação. Pelo termo ser tão recente, né? Aí eu vou colocar aqui, por isso que eu quis até ler, eu vou colocar aqui a visão que eu tenho, né? E eu coloco assim, o que seria então a socioeducação? Pelo que eu entendi até hoje, e são 20 e poucos anos de DEGASE. É um processo de educação de jovens que cometeram atos infracionais, no qual eles recebem o máximo de ajuda possível para que possam superar as causas que os levaram a cometer os delitos. Então é isso, né? O que difere a socioeducação para a educação formal? É o foco no sentido de superar os problemas que levaram aquele adolescente a cometer o ato infracional, né? Agora, a gente deixa bem claro, e o nome diz, está ali, o caráter é educativo, não é punitivo. Então, é muito importante a gente diferenciar, né, isso, porque nós temos, por exemplo, lá no DEGASE, tem professores que trabalham na DIESP. Eu acho uma coisa errada. Você tem uma divisão na Secretaria de Educação que, ao mesmo tempo, o professor que pode trabalhar em presídio e pode trabalhar em escolas, em unidades socioeducativas. A gente, por exemplo, uma coisa que eu defendo aqui, que o nosso setor se posicione, é para que a Secretaria de a Secretaria de Educação, ela desmembre essa divisão, né? Eu não vejo lógica em você ter, né, escolas prisionais junto com escolas socioeducativas. A lógica é outra, né? A cadeia, né, a prisão é para pena, é para punir. A socioeducação é para reeducar, né? Para a gente resolver os problemas que levaram aquele adolescente a cometer o ato infracional. Então, para esses jovens terem um comportamento legalmente aceitável, muitos afirmam que eles devem passar por uma ressocialização. Quero propor aqui um novo termo. Entendo que devemos utilizar o termo neossocialização. Esse termo eu nunca vi ninguém falar. Estou inventando isso aqui, de repente eu estou até falando uma bobagem. Mas
Qual seria a diferença da ressocialização para a neossocialização? É porque na ressocialização você está querendo reinserir o cara numa sociedade doente, numa sociedade que gerou o problema na vida dele, muitas vezes, né? Esse negacionismo que matou centenas de milhares de pessoas, deixou um montão de órfãos. Isso foi um problema social que atingiu uma série de crianças que hoje estão na rua, de repente. Então, vamos reinserir esse pessoal. Vamos fazer uma ressocialização, como se a sociedade que a gente vivesse fosse perfeita. Então, eu estou trabalhando esse termo, neossocialização, uma nova socialização, inclusive a gente vendo novos ideais, né, para esse jovem. Então, afinal, não devemos reinserir esses jovens numa sociedade doente, mas apresentar um novo caminho, com inclusive novos ideais sociais. Esse setorial se faz super necessário, pois vivemos um momento de retrocessos. Existe uma parte da sociedade que quer, por exemplo, não acredita que os adolescentes ainda são seres em formação. Isso não é uma coisa ainda socialmente aceita, amplamente aceita. Tem muita gente que acha que adolescente já é adulto, já é um ser que tem que ser punido como se fosse um adulto. E a gente, por exemplo, né, as pessoas que militam na socioeducação são contra isso. A gente tem uma ideia de que o adolescente ainda é um ser em formação. Por isso que até os 18 anos a gente tem que ter um olhar diferenciado. Defende que eles sejam tratados como adultos, que sejam construídos presídios para, entre aspas, né, menores, ou a redução da idade penal e deixar um adolescente de 16 anos junto com o adulto. Né? Ou seja, tem uns que querem voltar ao século XIX e construir presídios para menores. Né? Olha os reacionários que eu estou falando. Já só tem reacionário que quer voltar ao século XIX, que construir presídios para menores. E tem reacionário que quer a volta à Idade Média, né, que é botar o adolescente junto com o adulto. Olha que retrocesso. E está lá no Congresso, né? Chico sabe disso. Sendo assim, torna-se urgente a construção de uma ampla frente em defesa da socioeducação, envolvendo a sociedade civil, governos progressistas, setores do judiciário e do setor democrático do legislativo. Setor democrático do legislativo brasileiro. No âmbito federal, tentar impedir retrocessos no ECA e no SINASE e lutar contra o projeto de privatização do sistema socioeducativo criado pelo Bolsonaro. Foi muito importante a gente trazer, né, representantes das três esferas do Poder Legislativo. Então, eu vou aqui dar mais ou menos o norte do que a gente quer para propor para cada companheiro e companheira que está aqui na mesa. No caso do Chico, a gente está propondo que o Chico, né, junto com a gente, né, estabeleça uma defesa do ECA e do SINASE, a gente ajude o Chico a defender essa pauta lá no Congresso, porque vai vir retrocesso, vai vir tentativa de retrocesso. E também tem uma novidade, não sei se você está sabendo, Chico, teve um projeto do Bolsonaro para privatizar o sistema socioeducativo, e ele já começou lá pelos Zema, já está a todo vapor lá nesse projeto de privatização, e que provavelmente vai chegar aqui no Rio de Janeiro, porque o governador é da mesma linha, né? Ou próximo. No âmbito estadual, combater a militarização do DEGASE e ajudar na luta pela humanização dos atendimentos de internação e semi-liberdade. Então, no caso, o que a gente pede para o Serafim é para que nos ajude nessa luta para que o DEGASE não vire um órgão militar. No outro dia eu estava saindo da minha unidade, vi uns caras de preto correndo assim, gritando, né? Correndo assim, maior sol de meio-dia, os caras todos de preto. Era sério? O pessoal do CECINT, da Coordenação de Segurança, meio que criaram um choque no DEGASE. Os caras de preto e a bandeira com a caveira. A bandeira com a caveira do BOP.
Os caras pareciam um bombe mesmo, assim, todo estilo. Cortaram o cabelo. Rasparam a cabeça. Hoje estava o exército lá. Estava a farda toda preta, a bandeira da caveira, eu não sei se tinha faca na caveira, mas era caveira. Entendeu? Então era uma parada assim, eu falei, caramba, aí vinha de casa, lá, assim, de coordenação de segurança. E cães também, cães agora. Então, hoje estava o exército lá. Esse treinamento aí dos cães. Então a gente vê que há realmente uma vontade do governo de militarizar o Degase cada vez mais, né? E criminalizar a juventude e tudo mais. Por fim, no âmbito municipal, buscar formas mais eficazes de atendimento de medidas de liberdade assistida e ideias inteligentes de serviços comunitários, porque a gente tem medidas anteriores à internação, né? E muitas vezes essas medidas não são realizadas pelos municípios. Os municípios alegam que não tem estrutura, não tem isso, aquilo, e não fazem, simplesmente não fazem. Então, muitas vezes um adolescente que é internado, ele podia cumprir a medida dele pagando um serviço para a comunidade, né? Seria uma forma alternativa de não internação, né? E isso não é feito pelos municípios. Então, é muito importante a presença da Mônica aqui, porque tem toda uma pauta também para a gente evitar, inclusive, que esse adolescente chegue a cometer o ato infracional. E o município pode ajudar muito nisso. Para finalizar, quero que a gente faça uma reflexão. Numa conjuntura onde a esquerda tem apenas 1/4 do Congresso Nacional, e aqui no Rio temos um governador ou um governo, né, bolsonarista, defender a socioeducação parece causa perdida. Entretanto, vendo essa galera aqui, eu já sabia que ia ter um número legal, porque muita gente disse que vinha, né? Entretanto, vendo essa galera aqui, posso dizer que tem muita força desse lado de cá. E tem. Eu conheço muita gente daqui, né, que está aqui na sala, e eu sei a força que as pessoas que eu conheço têm, e eu acredito que quem eu não conheço também tem, porque quem é PSOL num país como o Brasil é uma pessoa, no mínimo, corajosa. Então, e para aqueles que muitas vezes duvidam de suas forças e não gostam de lutar, quero citar uma frase aqui. Viver é enfrentar desafios. Quem nunca enfrentou desafios apenas passou pela vida, não viveu.